Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 34 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Você assiste a este programa e a todos os programas da BocNews TV pelo player do Facebook, pelo canal do YouTube, ao vivo também no Twitter, na página inicial do bocnews.com. E se você tiver que economizar, está com poucos dados no telefone, né? Não está na rua, não está no Wi-Fi, né? Quer só escutar o programa, também dá. Vai lá no canal de áudio que fica no site, você acompanha a versão apenas, obviamente, como eu disse, no canal de áudio, versão radiofônica / podcast do Esporte em Destaque, que nesta quarta-feira vai começar a projetar a partida do Santos fora de casa contra o Cuiabá no sábado. Aliás, o Santos sempre tem dois adversários nessas circunstâncias, né? O rival em si, o time adversário, e jogar fora, porque o Santos fora de casa não faz nem cócega, né? Ganhando da Chapecoense na temporada, quase não venceu fora de casa, então é um desafio a mais para Fernando Diniz, que está com a corda no pescoço, né? Está balançando no cargo o técnico santista. E claro, vamos falar de assuntos de bastidores, categorias de base, enfim, e sobre as finanças do Santos, né? Como é que pode um time que arrecadou tanto com venda de jogadores estar numa pindaíba danada dessa? Por que será, né? Que coisa. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta quarta-feira comigo, dividindo a tela, o jovem João Pedro Bezerra, ali direto dos estúdios, da redação do BocNews. Ele está aqui no piso abaixo, né? Está aqui bem abaixo de mim, inclusive. Se eu quebrasse aqui o chão, aqui o piso, eu com o meu peso, né? Eu caio em cima do João, coitado. Cuidado, João, você tem seguro de vida, então fica atento aí. O João que está na redação do BocNews, mas não, aqui é tudo tranquilo, segurança total, tá certo? E direto de Cubatão, nos estúdios lá do Curioso do Futebol.com.br, Vitor de Andrade, que nos atualizará também com as informações da base, do feminino, sempre o Vitor super bem informado. Aliás, começo com ele, primeiro destaque, Vitor, bom dia, tema livre para você. Hoje tem jogo do Santos, né? Tem jogo da base, é isso? Bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Pedro, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tem sim, Alex, 3 da tarde no Baetão em São Bernardo, o Santos enfrenta o Santo André, mando do Santo André pelo Paulistão Sub-20. O Santos faz uma campanha razoável no Paulistão Sub-20, está ali brigando pelas primeiras posições. E ainda no Sub-20, o Santos vai jogar sábado, 3 horas, contra o Internacional em Porto Alegre pelo Brasileirão. No Brasileirão, a situação já é diferente, o Santos deve ter empatado o último jogo com o América Mineiro, né, o jogo que foi no estádio de Espanha até, mas o Santos não vem bem, o Santos é o lanterna da competição. Continuando no Sub-20, a Portuguesa Santista joga amanhã também no Baetão, às 3 horas, também pelo Paulista Sub-20, contra o Sport Clube São Bernardo. O Portuguesa Santista que venceu o último jogo contra o São Caetano, foi a primeira vitória da Briosa na competição. Então, essas as tabelas do Sub-20. E no Sub-15 e Sub-17, temos clássico no sábado, Santos e Jabaquara no CT Rei Pelé, primeiro Sub-15 pela manhã, né? Primeiro Sub-15, depois o Sub-17. O Santos que estreou com vitória sobre o Mauaense em ambas as categorias, e o Jabaquara que empatou no Sub-15 com o Ibrachina e perdeu para o mesmo adversário no Sub-17. Então essas são as novidades da base dos clubes da região, né? Dando destaque para o Santos, que tem o Brasileirão, e também Portuguesa Santista e Jabaquara. Muito bem, Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, com o seu primeiro destaque. Meu caro João Pedro Bezerra, você é jovem, João é jovem, mas já é um jornalista formado, engajado, estava até escrevendo uma matéria ali, né, para a próxima edição do BocNews, estava lá, né, preparando este conteúdo e certamente está preocupado com o futuro do Santos. Dá um teaser aí dessa matéria que você estava escrevendo, que vai sair no site, vai sair no jornal, enfim. É uma reflexão sobre o momento do Santos, João, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Vitor. Então, a matéria traz o último momento de alegria do torcedor santista, que foi aquela vitória
contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. E depois da derrota contra o Palmeiras na final da Libertadores, o Santos sofreu um choque de realidade. Aquela campanha que o Santos fez na Libertadores, né, histórico vice-campeonato, acabou abafando os problemas financeiros que o clube encontra. E depois dessa final o Santos precisou vender jogadores, porque se não vender jogadores, não tem dinheiro para pagar funcionário, não tem dinheiro para pagar atleta. E o Santos está atravessando um momento de dificuldades neste ano, né? Quase foi rebaixado no Paulistão, né? Jogou a última rodada contra o São Bento, teve eliminações inesperadas como essa contra o Libertad na Sul-Americana, além da primeira fase da Libertadores. Vive um momento difícil na Copa do Brasil, precisa vencer o Atlético Paranaense, não está bem no Campeonato Brasileiro, então o Santos vive um ano de reconstrução. É um ano de muitas dificuldades, um momento que o torcedor santista precisa ter paciência, né? Não adianta fazer igual o rival, Corinthians, que trouxe jogadores de nomes, mas o Santos não tem esse dinheiro. O Corinthians também não tem, mas aí fica a pergunta para o presidente do Corinthians de onde vai sair o dinheiro para pagar esses atletas que o Corinthians está trazendo, como Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, enfim. Então o Santos tem que manter a casinha no lugar, construir aos poucos e visar o futuro. A gente sempre cita que o Flamengo demorou para engrenar, pagou as dívidas e depois virou o time que virou. Mas para isso o Flamengo teve jogadores, que eu não vou falar os jogadores aqui, mas teve elencos que não eram qualificados para o tamanho também do clube do Flamengo, Alex. Muito bem. Olha, a gente até vai falar sobre essa questão do dinheiro no programa de hoje. A diferença hoje do Santos para o Corinthians é a seguinte: a dívida do Corinthians é quase que o dobro da dívida do Santos, né? Mas a capacidade de arrecadação do Corinthians também é o dobro, né? Por exemplo, o patrocínio master do Santos não paga tanto quanto o patrocínio master do Corinthians. A arrecadação de bilheteria, quando tem público no estádio, via de regra, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, eles fazem tranquilamente todo jogo R$1 milhão de bilheteria. Você sabe o que é R$1 milhão num jogo de bilheteria? O Santos não consegue. Primeiro porque o estádio não comporta, né? Por isso que a Vila precisa passar por esse processo de reforma e crescimento e tal. E mesmo com o ingresso que o presidente Rueda falou que não quer deixar muito salgado, mas talvez não chegue no 1 milhão, mas dá para fazer uns 500 mil, né, por jogo, né? Já começa a melhorar. E o que sobra para o Santos, né, e verba de TV também, que é menor, o dinheiro que vem da televisão é menor, o que sobra para o Santos basicamente é vender jogadores e o torcedor se associar. O torcedor se associar continua sendo uma vergonha. A torcida do Santos adora reclamar, mas 20 mil sócios é uma vergonha. Tem gente que devia pensar 1000 vezes antes de ter a cara de pau de falar alguma coisa. Eu sempre dou o desconto daqueles que realmente não podem, né? A gente está vendo a situação aí do pessoal que trabalha com transporte de aplicativo, do jeito que os preços estão lá em cima, combustível e tal. O cara que trabalha, tem gente que já está entregando, está largando porque não tem lucro, né? Você imagina. Então, pessoas nessa situação, eu até entendo. O cara pagar uma semestralidade lá de R$160, né? Para ele não dá, né? Mas quem tem condição, quem pode, né? Vem com aquela conversa mole: mas o Santos não me dá nada, eu não tenho uma piscina. Eu penso justamente o contrário. A minha ideia a respeito do cara ser sócio é justamente o contrário. Você põe dinheiro no clube para ajudar o clube a pagar as contas, crescer e ser campeão. O retorno que o clube te dá é a alegria de ganhar título, e vencer e ganhar título. Então as pessoas condicionam o amor delas pelo clube por uma piscina. Se der, se tiver, beleza. Se puder ter, ótimo, alguma coisa, um benefício, ok, é importante que tenha. Mas no momento de crise, a hora que você mais precisa do torcedor, muitos gastam com um monte de coisa fútil, desculpa, e não conseguem entrar no site do Santos, fazer um cadastro para pagar R$160 a cada 6 meses. Sabe? Ou até um pouco menos proporcionalmente se fizer um pacote anual. Então o Santos não conta hoje, infelizmente, com o apoio da sua torcida. Apoiar no estádio, apoiar dando sugestão e tal é uma coisa, mas apoiar de fato não tem apoio, né? E a outra alternativa é vender jogador. E é o que o Santos está fazendo para conseguir pagar o fluxo de caixa, né? Talvez melhore o dia que vender um Pirani, um Kaique, um Ângelo, mas por um valor elevado,
Quem tinha que vender agora no meio do ano, que era o Caio Jorge, o Santos pegou uma migalha só. Enfim, é isso. A verdade é essa, ela pode ser inconveniente, como diz aquele filme que fala sobre o aquecimento global, mas é uma verdade verdadeira que não dá para ser contestada. O torcedor do Santos, desculpa alguns, não fazem o mínimo para ajudar o clube. Adoram cobrar, adoram exigir, mas ajudar que é bom nada. Então até ter público no estádio, até conseguir valorizar mais a camisa do clube, até pintar um outro jogador, uma super venda, o Santos dependeria disso hoje, senão vai continuar tendo que pegar empréstimo em banco e coisa e tal, um ciclo interminável, né, infelizmente. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Deixa eu ir para o primeiro intervalo, podemos, Felipe Rei, no pique? Como diria o outro, aliás, vocês já perceberam que eu estou no modo férias já, né? Eu nem trouxe a camisa certa para apresentar o programa, vim de camiseta, já estou com a barba aqui meio largada e tal. Sexta-feira que vem, quando eu voltar ao programa, certamente estarei no modo cosplay do Papai Noel, né? Porque, atenção, sexta, o Tony Vasconcelos estará por aqui de volta ao programa, com o Leandro Maia confirmado e com o Vanderlei Correia participando do programa. Na segunda, na quarta e na segunda, na quarta tem programa que tem feriado aqui em Santos, é Nossa Senhora do Monte Serra na quarta-feira, segunda vai dar aquela emendada, né? E aí a gente volta na sexta, mas aí eu tô de volta aqui ao programa, tá certo? Então é isso. Vamos pro break, Felipe Rei, voltamos em um minutinho, até já. Muito bem, 11h46, estamos de volta com o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Eu vou deixar o Vitor e o João falarem sobre este tema, mas antes, o tema financeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre as possibilidades para Santos e Cuiabá. Foi divulgado aí, até o Diário do Peixe fez uma matéria sobre isso, Santos é o clube que mais lucra com vendas no Brasil e é o 8º no mundo. 8º clube que mais lucrou no mundo com venda de jogador. Tem uma lista aqui, ó, tem uma arte. Transfer Profit. Benfica, Porto, Ajax, Lille, Salzburg, Udinese, Sporting, Santos, Genoa e Lyon. O Transfer Market, site de futebol com foco em transferências e valores de mercado, divulgou os clubes do futebol mundial com maior lucro de vendas nos últimos 10 anos. Entre clubes europeus, como Benfica, Ajax, Lille, Udinese, Lyon e Genoa, está o Santos em 8º lugar, ou seja, uma lista que tem só europeus, e tem o Santos em 8º lugar. Desde a temporada 2010-2011, o Alvinegro revelou grandes jogadores e, paralelamente a isso, vendeu muitos atletas também. As duas maiores vendas do futebol brasileiro são de ex-santistas, Neymar para o Barcelona e Rodrigo para o Real Madrid. Outros jogadores importantes foram negociados: Danilo, Alexandre, Felipe Anderson, Thiago Maia, Gabigol, Paulo Henrique Ganso, Giovani, Lucas Veríssimo, Caio Jorge. O clube teve um lucro de negociações de 218 milhões de euros em 10 anos. 218 milhões de euros. Ô Vitor, vamos lá. Como é que um clube que tem 218 milhões... Eu não sei nem quanto dá isso em real, cara. Deve dar perto de R$1 bilhão um negócio desse. Eu sei que o clube custa caro, que tem que pagar a conta de luz, que tem que pagar o fluxo de caixa, que tem que pagar o salário do técnico, dos jogadores. Mas 218 milhões de euros. Como é que com esse dinheiro todo o Santos hoje tem um CT de base que é vergonhoso? Como o Santos ainda tem a Vila Belmiro do jeito que está,
Como é que não se estruturou de outra forma? Como é que se explica isso, Vitor? Até por exemplos que a gente tem de outros times. E ainda vendeu mal o Neymar, né? Se a gente botar isso na conta aí, era para ganhar muito mais na venda do Neymar para o Barcelona. Mas vamos lá. Acho que a resposta está em Leandro Damião, Kleber Reis, Cueva, salários aí astronômicos para jogadores que nem foram utilizados direito, como o Leandro Donizete, e por aí vai. E é isso. E aí é que tá, os Santos não tem outro tipo de receita, como você falou na abertura do programa, né? Porque não é só de venda de jogador que os clubes vivem. E as outras receitas do Santos, elas são baixas. Um pouco por algumas questões aí de estrutura física, como você mesmo falou, né? A questão do estádio, a questão do torcedor às vezes também não compara, porque mesmo assim, mesmo que fale que não dá para faturar tanto na Vila Belmiro, o Santos não trabalha com a Vila Belmiro em capacidade máxima todo jogo, né? Também tem essa questão. A questão de patrocínio de camisa, a questão de o Santos não ter um mecenas que há muito tempo que bota dinheiro no clube assim, praticamente sem pedir nada em troca, como tem outros clubes no futebol brasileiro, né? Tanto na Série A como na Série B. Então tem essas situações que o Santos... Mas acho que a resposta maior é essa. Além de má gestão do dinheiro, algumas contratações que a olhos nítidos o Santos gastou muito dinheiro e não teve retorno nenhum. Pois é, converteu aí, João? Converti, deu mais de 1 bilhão e 200. Ou seja, dava para trazer o Cristiano Ronaldo. 1 bilhão e 200? Mais de 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 300, mas eu fiz o desconto que o euro naquela época valia menos que vale agora. Então, assim, dá 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 200, certamente. É claro que a gente está falando de um período de 10 anos em que essas vendas aconteceram em tempos diferentes, não foi tudo arrecadado ao mesmo tempo, né? Mas de qualquer forma, se houvesse um projeto, um planejamento, né? Por exemplo, eu ouvi de um integrante de uma ex-diretoria dizendo assim que, por exemplo, foi contra algumas contratações que deixariam um legado negativo para quem viesse depois. Um caso claro é o Cueva. Né? Um caso claro é o Cueva. O caso do Leandro Damião, por exemplo, o Santos está pagando até hoje. É a história da Doyen, né? Da Di, sei lá uma confusão danada. O Santos está pagando o Leandro Damião até hoje. O Santos paga todo mês 280 mil reais para o Kleber Reis, até janeiro. E um zagueiro que ninguém quer. Aí ele chora, aí fala, deixa eu ir para outro lugar. Vai, amigo, parece alguém que quer pagar o seu salário, toca a sua vida. Você sabe o que é 280 mil reais por mês com um jogador encostado? É o salário de um reforço. É mais do que ganha o zagueiro que chegou agora, o Emiliano Velasquez. Mais do que o Velasquez ganha. O Santos gasta mais com o jogador encostado do que com o cara que vai ser titular. Aí eu escuto assim, a gestão do Santos é boa nas finanças e é ruim no futebol. Porra, como é que vai ser boa no futebol sem ter dinheiro para contratar jogador? Fala para mim. Porque assim, só resta a criatividade. Como é que funciona a criatividade? É trazer um Augusto, é trazer um Lacava, trazer o Tardelli e torcer para ele ser o novo Ricardo Oliveira, é o que sobra. Né? É muito fácil falar, a diretoria não é ruim de futebol. Tá bom, é ruim de futebol. Vai fazer sem dinheiro. Tenta fazer sem dinheiro, futebol, sem grana. E aí, Vitor, o que acontece? Deus o livre e guarde. Não estou falando que vai acontecer isso com o Santos. Mas times tradicionalíssimos, eu não vou nem falar do Vasco, do Botafogo e do Cruzeiro, que estão na Série B. Mas a gente fala de times da nossa infância, que rivalizavam com os 4 grandes de São Paulo e com times do Brasil. Bangu e América no Rio, a Portuguesa de Esportes, o Guarani, a própria Ponte Preta, times do interior fortíssimos, Inter de Limeira, que foi campeão paulista. Eu vi outro dia uma história do Paraná Clube, que foi uma fusão, e o Vitor conhece melhor essa história do que eu, né? Colorado e Pinheiros e tal. Virou a terceira força do Paraná, que está com uma dificuldade absurda de se manter. O Atlético Paranaense tem uma estrutura diferente, mas o Curitiba vira e mexe, está na Série B. Ou seja, não adianta só ter história e camisa se não tiver gestão. Os exemplos estão aí, né, Vitor? Acho que o grande exemplo que você deu foi do Paraná Clube, que foi um clube que nasceu rico, né? Porque era o Colorado, que vinha do antigo Ferroviário, que tinha torcida, e do Pinheiros, que era um clube que economicamente ele estava
estava bem na época, apesar de não ter tanta torcida. Juntaram os dois e aí começou explodindo, né? Foi o Paraná Clube no seu início, ali na década de 90, dominou o futebol paranaense, principalmente na primeira metade. E depois foi caindo, começaram a gastar mais do que devia, e hoje está na Série C, tentando evitar a queda para a Série D, e economicamente não consegue se sustentar. E tem vários outros clubes, e o Santos tem que controlar financeiramente, sim, senão depois vai para um nível aí que você não vai conseguir mais segurar. Já está quase nesse nível. Em algumas situações o Herda faz milagre. Toda a diretoria do Santos, em algumas situações, faz milagre. E se não conseguir ajustar as contas hoje, eu vou dar um exemplo. Pode virar o Cruzeiro, que o Cruzeiro ainda tem vira e mexe que tem um problema. Agora os empresários do Dedé, os que comprovar que tinham direito aí, em algumas situações, está quase 330 milhões de reais. E que se o Cruzeiro não conseguir reverter isso daí, vai ter que pagar e não tem de onde tirar. Sabe, é cada situação que os clubes assinam, fazem negócios aí, negociadas que ninguém sabe de onde tira, ou para contratar alguém faz as tripas e coração para poder contratar, mas aí você vai ver, não vale a pena. E aí no futuro acaba complicando. Vende mal, o Santos pode até ser o oitavo clube do mundo que mais faturou em venda de atletas. Vamos colocar no papel quem vendeu e quanto faturou. Vamos ver se realmente não valia mais. Alguns jogadores até acho que conseguiu mais do que realmente valia. Mas o Rodrigo e Neymar, por exemplo, o próprio Danilo, será que não dava para conseguir mais? Sabe, tem tudo isso. Às vezes também as vendas atuais, tudo bem que agora os clubes, quando vão contratar alguém do Santos, já vão oferecendo baixo, porque sabe que o Santos está numa situação complicado e precisa de dinheiro, então qualquer dinheiro que entre é lucro. Mas em alguns momentos o Santos poderia ter tentado faturar mais nessas vendas e tinha muitas situações ainda. O Neymar é um belo exemplo. O Neymar era para ter faturado muito mais do que faturou com a venda. Aliás, ele deixou alguns passivos, né? Aquela situação lá do Barcelona ter prioridade em vários atletas está dando dor de cabeça para o Santos até hoje. O caso do Neymar, na época, foi dito assim: nós vamos priorizar tê-lo no time por mais tempo possível para ganhar. E a venda acabou sendo por um valor muito pequeno, acho que 17 milhões de euros ou dólares e tal, muito abaixo do que o Santos poderia faturar, né? O Santos faturou mais com o mecanismo de solidariedade, né? Quando ele saiu do Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain. Mas, historicamente, assim, é impossível o dirigente de qualquer clube em qualquer época, sendo capaz ou incapaz, dele acertar todas, né? Por exemplo, o Santos trocou o César Sampaio, que foi o maior talento que o Santos revelou no final dos anos 80, começo dos anos 90, o Santos trocou por 350 mil cruzeiros, que eu nem sei quanto é que ia dar isso em dinheiro hoje, mais o Raniel e o Serginho Fraldinha. E o César Sampaio jogou Copa do Mundo, foi campeão pelo Palmeiras, depois passou pelo Corinthians, pelo São Paulo também, mas foi um jogador de seleção. O Santos vendeu o Giovani por 8 milhões e meio de dólares, que foi um dinheiro bem empregado, né? O Santos investiu... E na época era um bom valor. Então, e o Santos investiu esse dinheiro, por exemplo, em transformar o gramado da Vila Belmiro, que sempre foi um pasto. O Santos transformou... Na época que reformou, os jogadores vinham na Vila e falavam: era o melhor gramado do Brasil. Nesse nível, talvez tenha sido o primeiro, porque aí depois outros estádios começaram a ter um gramado igual ao da Vila. Fechou o anel da arquibancada, colocou a nova iluminação, foi a administração do Samir Abdurrak. Mas na administração do Samir, ele também pagou 5 milhões, acho que de dólares na época, o dólar estava mais para baixo, pelo Dodô, que foi um grande jogador, fez lindos gols pelo Santos, mas não ganhou nada, né? Então, assim, de vez em quando acontece. Na contratação do Leandro Damião, o contrapeso deu mais certo do que ele, que foi o Lucas Lima, na época, né? Depois virou o que virou, né? Cueva não deu certo, Brian Ruiz não deu certo, e várias contratações da gestão do Pérez. Mas o Marinho, por exemplo, foi um bom negócio. Então o dirigente, ele acerta e erra. Ele só tem que tomar cuidado para não fazer negócio de risco. Você trazer um jogador que... O Luan, por exemplo, do Corinthians hoje.
Se alguém oferecer o Luan do Corinthians para vir para ganhar um salário razoável, custar uma mixaria, beleza. Agora, você não vai... O Corinthians empurrar o Luan vou vender por 10 milhões de reais, você vai pagar? Não vai. Não vai. Sabe, ninguém vai. E, sei lá, e o Santos foi encantado pela história lá do Damião, enfim... E ainda repetiu o erro com o Cueva, que era um sujeito que tinha um histórico terrível. No ano né? passado, a do Axel, quando o Santos vendeu o Axel para o São Paulo mandou, acho que Macedo, Gilberto e o Dinho. O Dinho até não queria vir, mas o Santos, um ano depois, vendeu o Dinho para o Grêmio num valor bom, que era quase o valor que tinha vendido o Axel. E o Macedo ainda foi um jogador... O Gilberto nem tanto, né? Mas o Macedo ainda foi um jogador útil na época. O Macedo foi titular uns 2 anos, foi um jogador útil para o Santos. Que o Santos ainda chegou a emprestar e ainda ganhar algum dinheiro quando emprestou para o Grêmio. Tem negócios bons e ruins, né? Agora o César Sampaio é um exemplo, vendeu muito barato e ainda pegou 2 jogadores que o Sérgio Faldini praticamente nem foi utilizado, né? O Ranieri ainda em alguns momentos foi um jogador útil na época para o Santos. Mas o problema é quando você recebe esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro, né? Eu acho que esse é o pior de todos, né? E mostra aí que o Santos, principalmente nos últimos anos, aí, usou muito mal quando vendeu. Pois é. Ô, João, quer falar alguma coisa? Diga. Eu quero, na lista das maiores transferências, 2 clubes estão na frente, que são o Benfica e o Porto de Portugal. E esses clubes, eles geralmente compram jogadores brasileiros, né? O Danilo do Santos, por exemplo, e o Benfica, o Lucas Veríssimo. O Diego, né? O Santos vendeu o Diego pro Porto. O Lucas Veríssimo, ele vai sair muito mais caro. O Santos vai ganhar muito dinheiro com a transferência dele para o clube europeu. Porque o Lucas Veríssimo tem potencial para jogar em clubes ainda maiores da Europa. Falando da história do Leandro Damião, Brian Ruiz, Kleber Reis, na minha opinião, tem que ter planejamento. A diretoria do Santos, qualquer dirigente tem que ter planejamento. O Leandro Damião, ele já não vivia uma grande fase internacional, teve lesão, já não vivia aquela fase que ele dava lambreta contra a Argentina, fazia gol de bicicleta no qualquer jogo. Então tem que avaliar, 40 milhões de jogador que não está sendo usado no internacional em todos os jogos, ou está de lesão, tem que ter uma avaliação. Kleber Reis também. Kleber Reis custou muito caro, podia olhar no elenco, tem zagueiro de qualidade aqui também. Tem necessidade da gente trazer um zagueiro tão caro, a gente pode trazer, logicamente, um zagueiro que não custe o tão valor quanto o Kleber Reis, mas que tem um potencial. Essas contratações que o Santos faz de clubes menores, tem, logicamente, as que não acertam, mas as que acertam. Por exemplo, o Danilo. Veio do América, né? Que é do América Mineiro. Deu a Libertadores, foi essencial para o Santos conquistar a Libertadores. O Soteldo estava no Raspato, também deu certo. Então o Santos tem que olhar o risco, ter um planejamento para contratar e tomar uma decisão e do Cueva não vou nem falar, porque do Cueva não sei o que passou pela cabeça do presidente da época quando contratou o jogador, que é assim, você comprar um carro que custa muito dinheiro, é um bom carro, mas que só dá problema. Então, para que você vai comprar esse carro caro ainda, do jeito que o presidente da época do Santos oferece? Pois é, que carro a gente podia dizer que o Cueva era? Não vai falar Ferrari, que nunca foi Ferrari. Fala um carro aí mais ou menos. Mas... Não, o carro... Camaro, é um Camaro com motor de Fusca. Pronto. Opala. Mas não, ô Vitor, só um segundo. Opala não, o João, sabe por quê? Porque Opala bebe muito. Opala bebe muito. Se fizer essa comparação com o Cueva, é feio. Fala, Vitor. É feio. Então, mas só o caso do Soteldo. O Transfer Market, né, que é o site que anuncia as transações no mundo do futebol. Mas olha só, quando o Santos contratou ele do Huachipato, o valor foi 3 milhões de euros, né? Foi 3 milhões e 50 mil euros. E o valor de mercado dele na época, segundo o Transfer Market, era 2 milhões e 250 mil euros. Quando o Santos vende ele para o Toronto, o valor de mercado, segundo o site, era de 8 milhões de euros e o Santos vendeu por um pouquinho menos de 6 milhões de euros. Olha para você ver como
como foi a situação quando o Santos comprou, o Santos pagou até um pouquinho mais do que o valor de mercado, segundo... Acho que o valor de mercado é algo subjetivo, né? O Santos pagou até um pouquinho mais, lógico, vendeu por mais agora, mas segundo as estatísticas, ele valeria mais do que o Santos vendeu agora. Então o Santos poderia ter ganho até um pouquinho mais, mas lógico, a gente tem que ver a situação do Santos do momento, que precisava de dinheiro a qualquer custo. Muito bem, olha, eu tenho que ir para o intervalo, mas esse negócio da comparação com o carro deu pano para manga aqui, ó. O Sidney F., contratação do Cueva foi o ápice da besteira. O Thiago Oliveira, as comparações, Maréia, o José Silva, o Cueva era um Corcel, o Roger Sanassi, o Cueva era um Gurgel, não confundam Corcel com Gurgel. O Gurgel era aquele carro brasileiro de plástico, né? De vez em quando você vê um rodando por aí. Mas alguém aqui, ó, o Carlos Rodrigues, às vezes chamou ele de Fusca. Ai. Mais um que falou Maréia. Aqui é tão ruim esse carro assim, Deus me livre. Eu nem sei nem que marca que é. A outra aqui, o Samuel Cabral, Lada. Lada é aquele carro russo também, que era duas alegrias. O cara quando comprava e quando vendia, né? Mais um falando Maréia aqui. A Fiat vai me processar desse jeito. Mais um falando Lada. Meu Deus do céu. Vamos para o intervalo, Depois eu vou subir as mensagens de novo aqui do chat para começar do começo, com perdão da redundância. Só li aqui essas comparações automobilísticas ao grande Cueva, né? Muito bem. Vamos rapidinho para o break, a gente volta em 1 minutinho e meio, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:06 de volta com o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Lembrando que tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, também na cidade de São Paulo, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. O Efigênio Filho no Twitter mandou um bom dia, Lorde. Na venda esdrúxula do César Sampaio em 91, era ainda na época do passe, quando o clube tinha poder total sobre os jogadores, desnecessário. Ou seja, o Santos na época podia ter posto o preço que queria na venda do César Sampaio, o que quisesse. O jogador não podia chorar as pitangas e o Santos vendeu fez um dos piores negócios da sua história. Deixa eu prestigiar a galera aqui no chat desde o comecinho. Carlos Rodrigues de Azevedo. Bom dia, Alex. Abraço, amigo. Alex, e o caso do Batistão, como está? Vai jogar ou não? Então, na sexta-feira, o doutor Rafael Cobra, eu perguntei para ele, ele disse, o Santos pode entrar na FIFA para exigir, para pedir um registro provisório. E parece que o Santos já fez isso, porque esse time do Wuhan também, vou te contar, viu? Ô, bando de chinês chato, passa lá o documento do rapaz logo de uma vez, estão embaçando, não sei porquê, né? Mas o Santos vai entrar na FIFA e tomara que ele possa jogar no sábado, né? Tomara que ele possa jogar no sábado, porque aí o Diniz treina e não tem reforço. O único reforço que eu disse, até no vídeo que eu gravei no canal 10 ontem pro Diniz, é põe o Balieiro no meio de campo. Ah, mas não renovou o contrato. Tá, mas o Santos precisa ter alguma... o Santos é o time que menos intercepta, o time menos combativo do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. Precisa ter um pouco de pegada no meio de campo ali.
E o bom é que o Balieiro sabe sair jogando, ele tem uma chegada, ele tem velocidade, eu sou a favor. Os caras me xingaram aí no vídeo que eu fiz e tal, mas, pô, questão de argumentação, né? É questão de pensar. Hoje, se você tem problema defensivo no meio de campo, você vai botar quem? O Marcos Leonardo de volante? Não, né? Você tem um volante que marca e que tem mobilidade e sabe fazer uma boa transição, você põe. Tô dizendo que o moleque é craque, que ele é o novo Beckenbauer. Tu tem que parar com essa coisa, né? 880. Tu não disse isso, mas para melhorar a marcação do Santos hoje é o Balieiro. Aliás, ele fez isso contra o Internacional lá no jogo do final de semana anterior. O Germano Pereira, bom dia, Alex. Amigos, como tomei a minha segunda dose da vacina ontem, vou de palpite mais otimista para este final de semana. 7-1 contra o Cuiabá. Cara, se o Santos ganhar de 3-0, sabe que terça-feira aqui em Santos é feriado de Nossa Senhora do Monte Serra, né? Eu não vou estar aqui, mas quando eu voltar, dá para subir de joelho o Monte Serra. Se o Santos fizer 3-0 no Cuiabá, imagina 7. Se fizer 7 sobe e desce, entendeu? O ganho de 1-0 para mim tá bom. O Fábio Freitas, bom dia, Alex e convidados. Acredito que a cada jogo que o Rueda permanece com o Diniz, são 3 pontos a menos que poderão fazer falta lá no final. Olha, o Carlos também mandou bom dia e um abraço para o João e para o Vitor, tá bom? O Germano, agora com reforços, o Diniz vai ter aquela epifânia de Natal e virar o Guardiola brasileiro, como alguns torcedores acham que vai acontecer. Germano, eu não espero que ele vire o Guardiola brasileiro, espero que ele ganhe o jogo. Tá bom, aí se quiser mandar embora depois ou não, eu sei que você precisa ganhar do Cuiabá e do Bahia, já não estou nem contando muito com o Atlético Paranaense. O Rogério das Trufas, semana que vem tem um sorteio de uma cesta do Santos. Será que eu posso participar do sorteio? Vou perguntar. Mas dessa eu ganho, não ganho. Eu queria ganhar na Mega Sena, mas não dá, não consigo. O Sidney mandou bom dia, o Cláudio Herculano, bom dia a todos. Vocês têm esperança de melhora do time para sábado, sem os reforços, sem o Marinho? Então, Cláudio, eu acho assim, se ele reforçar o meio de campo, tenho esperança. Se colocar o Batistão, por exemplo, e o Velasquez, a minha esperança sobe. O Marinho não tem chance de jogar. E ele tem a semana para treinar, que diz que precisa de treino. Eu tenho uma leve esperança de vitória e de melhora, mas não me surpreenderia se o Santos tomar um pau, infelizmente, do jeito que a coisa tá. O Nando, 17h30, bom dia, Alex. Se não ganhar no sábado, só resta um tchau, obrigado por nada pro Diniz. Também acho que empatar lá no sábado é caixão e vela preta, como diria o outro. O seu Ciro Alves, bom dia, Alex e convidados. Tá complicado esta pindaíba toda, aí você pega a classificação do Sub-20 no Brasileirão, é 20º colocado, a base vem forte, estamos com o futuro garantido, lamentável. Ô Celcino, eu acho que assim, a base contratou 30 e tantos jogadores, porque certamente alguns que estavam no Santos não poderiam estar. Precisa ver se esses 30 vão servir, né? Estão tentando, estão trocando de técnica e coisa e tal, vamos aguardar, né? O Sub-17 e Sub-15 já foram melhorzinho, o Vitor já falou aí. O Eite Mizobi dá boa tarde, o Pauleta 99 também, aqui ó, a saudação dele pra gente. O Germano, se o técnico fosse o Alex, treinaria o time ao som de Run to the Hills. Os caras subiam a montanha, né? Botar Iron Maiden lá pros caras ouvirem, eles iam me bater. O negócio deles geralmente é outra coisa, né? Quem mais aqui? O José Silva. Boa tarde, Alex. O que vocês acham do Santos contratar o Sérgio Guedes de técnico quando o Diniz cair? Eu apostaria no Sérgio, conhece o clube e é sério. Ô, Vitor, a gente é até suspeito para falar do Sérgio, né? Eu gosto muito do Sérgio, eu acho o cara extremamente capacitado, mas eu tenho dúvida se a diretoria, vamos falar o português claro, se o Diniz sair, eles vão contratar um nome. Quando o pessoal fala assim, vamos deixar o Marcelo Fernandes, não vai deixar o Marcelo Fernandes, nem essa diretoria, nem qualquer outra, sabe por quê? Porque se der errado o Marcelo Fernandes, ele é o menos culpado. É a mesma coisa o Sérgio. O santo de casa não faz milagre. Se por um acaso desse errado, a bomba toda ia estourar no colo do comitê de gestão. Apesar de que eu acho que não daria errado. Eu acho que o Sérgio tem muita capacidade. E é um cara muito sério, né? Enfim, se fosse contratado, eu aceitaria tranquilamente, o Vitor. Volto a repetir, eu já falei aqui isso mais de uma vez.
é capacitado, é um cara sensacional, vem de 2 ótimos trabalhos, tanto na Portuguesa Santista como no Água Santa. Só que quando o Sérgio Guedes esteve nesse nível de Série A de brasileiro, ele não fez bons trabalhos. Tem rebaixamentos nas costas, já passou por Série A e Série B. Fora a Ponte Preta, vice-campeão paulista, lá em 2007, se eu não me engano, 2007 ou 2008. Os trabalhos dele não são bons em clubes de Série A e Série B. É claro, e isso ele até fez. Ele deu um passo atrás na carreira, foi treinar a Série A3 de Paulista, conquistou acesso, agora vem de um acesso à Série A2, ele está recuperando na carreira. Então, eu acho que, vou ser bem sincero, eu gosto dele, acho um cara sensacional, acho que é capaz, mas eu acho que o Santos nessa situação, ele não é o técnico ideal no momento. É aquilo, dependendo da circunstância aí de quem tiver no mercado, né? Sei lá. O Abel Braga, por exemplo, entre o Abel Braga e o Sérgio, eu trago o Sérgio com o pé nas costas. Entre Felipão e Sérgio, eu trago o Sérgio. O Efigênio mandou aqui também, Lorde, teve mesmo a festa do Gabriel no Guarujá com a presença de jogadores do Santos em plena pandemia, ninguém será punido? Efigênio, desculpa, eu não estou sabendo dessa história. Eu não vi, juro pra você, cara, na correria essas últimas horas aí, eu não vi mesmo. Daqui a pouco, se eu souber, posso até falar. Mas, primeiro, jogador em festa, se foi verdade, tá errado, porque tá a pandemia comendo solto. Aliás, nem sei como é que tá a vacinação dos jogadores do Santos, né? E fazer festa com o rival, mas eles são amigos fora de campo, claro. O cara mete 3 gols no Santos, a torcida chora e os caras vão lá fazer festa com ele. Dá licença, né? É no mínimo uma falta de respeito com o torcedor, se é que isso aconteceu. Vamos aguardar. Se posicionar, Alex, porque esse assunto está dando muita repercussão na internet. Você viu isso aí, João? Eu não vi. Eu vi muitas pessoas estão compartilhando essa informação em grupos, que alguns jogadores do Santos foram para uma casa do Gabriel fazer uma festa, né? Que o Gabriel fez aniversário essa semana e deu uma festa. Então, seria bom o Santos se posicionar sobre isso para não deixar a dúvida do torcedor, né? É importante isso. Fala, Vitor. Outros tempos, né? Na final do Brasileiro de 92, o Flamengo ganha o primeiro jogo do Botafogo por 3-0. O Renato Gaúcho vai na churrascada dos jogadores do Flamengo. O Renato Gaúcho era jogador do Botafogo. Ele nem vai pro banco no segundo jogo da final. Não sei se vocês lembram dessa história. Ele nem aparece, nem foi relacionado pro jogo. Renato Gaúcho, tá? Pois é, né? Mas hoje em dia você tem que tomar cuidado com falar com o jogador, porque tem a multa rescisória, porque tem aquela coisa de não pode mexer, é patrimônio do clube, e alguém pode ficar triste, aí perde o grupo, aí vira contra o técnico, vira contra a diretoria. O jogador tem que ser tratado, tem que ter todos os dedos com o jogador. Porque se eles exigem, o jogador via de regra exige do clube todo a lei até a última instância, fundo de garantia, férias, adicional. Outro dia o Paulo André queria meter uma história de adicional noturno. Jogador que jogava à noite tinha que ganhar adicional noturno dobrado porque joga no domingo. Veja só, os caras ganham salários astronômicos no Brasil, né? E ainda vieram com esse papo. Os caras sabem todos, eles têm 15 advogados, sabem todos os direitos deles. Aí quando você faz uma cartilha com deveres, por exemplo, fulano vai no podcast de não sei quem. Cadê a camisa do Santos? Cadê o boné do Santos? Não, tá lá com o patrocínio pessoal dele, né? Fulano vai, tá na rua, ele é jogador do Santos, ele comete lá qualquer barbaridade, ele não lembra que a imagem dele tá atrelada da instituição. Aí fere a imagem da instituição. Então assim, mas olha, quando o cara está na folga dele, ele tem direito de fazer o que ele bem entende. Meus caros, é o seguinte, foi que nem outro dia eu vi um programa de televisão em que o sujeito gravando na rua sem máscara. Não tem uma regra. Mas tem um monte de gente que anda sem máscara por aí. Eu sei que tem. Mas não tem uma regra que diz que na rua tem que usar máscara. Aí o programa de televisão, o cara vai lá e grava sem máscara. Qual é o exemplo que está dando aí? Principalmente nós aqui que cobramos das pessoas uma postura. Eu vou na praia agora à tarde, eu vou de máscara. Imagina eu lá, todo sem máscara, fala tanto e tá lá sem máscara na praia. Não, eu vou de máscara. Então assim, o jogador não sabe o que está acontecendo.
Mas sei lá, viu? E não é por falta de aviso. Não é por falta de aviso. Mas, vamos lá. O Francisco Teles. Ah, não, primeiro o Sidney F aqui. Ah, não, da dívida, o Sidney, da arrecadação a gente já falou. Francisco Teles. Alex, bom dia. Eu concordo plenamente com você sobre apoio ao Santos. Torcedor de varanda somente destroem. Aquele que sofre de varanda, de sofá, de rede social. O José Silva diz aqui, se 10% da torcida fosse sócio, já estava ótimo. O Roger Sanassi já tinha mandado bom dia pra gente aqui. O Carlos, a Vila não lota pelas dificuldades que você encontra para chegar até lá. Quando você vai e não consegue entrar, você não encontra lugar para estacionar. Eu, quando vou, estaciono no Carrefour e eu sou sócio. Sim, tem um Carrefour ali perto da Portuguesa Santista, né? Então, Carlos, mas é aquilo. O projeto do novo estádio prevê estacionamento, né? Prevê mais conforto. Por isso que tem que ter o estádio, para facilitar a vida do torcedor. Ah, mas para que 30 mil se vão 5 mil? No Palmeiras acontecia a mesma coisa, tinha menos público. Depois que o Allianz Parque foi inaugurado, começou a lotar sempre. Então você cria um hábito, você cria a relação do torcedor com o estádio, né? E para o sócio é vantagem, porque ele paga metade, né? Eu, por exemplo, não vejo a hora de poder ir no estádio. Eu tenho a minha carteirinha de sócio, eu voltei a ser sócio e até agora não consegui usufruir dela. Mas no primeiro jogo que tiver eu vou. Vai parar lá no boleto, pago não sei quanto tempo depois. O que mais aqui? O Eite Mizobi, torcedor que reclama vai na casa do Odílio, Modesto, Pérez e Rulo. O Germano também... É verdade, Alex, sou sócio torcedor com muito orgulho. Uma vergonha que quem pode pagar nada faz. Se eu morasse em Santos, iria na Vila até em dia de casamento. Uma pena que eu more longe daí. O que mais aqui? O Samuel Cabral sabe dizer se teremos novidades da nova Arena do Santos? Eu conversei hoje com um vereador aqui da cidade de Santos. Ele participou do meu programa de rádio na Santos FM do Entre Linhas, o Bruno Orlandi, que nem torcedor do Santos é, mas ele falou assim, olha, pelo que a gente escuta nos bastidores da política da cidade, em termos de questões locais, prefeitura, poder público, tá tudo ok. O Santos só precisa terminar de resolver a vida dele com a W Torre, lá os percentuais de show e arquibancada e tal, isso aí vai ser resolvido, imagino eu. O Francisco Teles, essa informação sobre os lucros de vendas prova que fomos roubados. Talvez seja motivo de ninguém querer ser sócio. Então, Francisco, o problema é esse. A gente precisa quebrar esse ciclo vicioso. Né? Ninguém... se é que houve roubo... Eu não posso falar que houve roubo porque eu não tenho prova. Eu posso até agora falar sobre má gestão de recursos. Se alguém um dia provar que alguém roubou, é outra história. Né? Mas, mesmo havendo má gestão... ficaria explícito, por exemplo, se hoje o Santos tem 20 mil sócios e a arrecadação é pífia, se de repente ele chegar a 80 mil sócios e a gente sabe que tem uma arrecadação X de dinheiro por mês, muito mais do que tem hoje, a gente poderia cobrar dos dirigentes. Olha, e o dinheiro do sócio que entra regularmente? Como é que faz? Né? Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Se a gente ficar imaginando sempre que vai haver uma má gestão do dinheiro e nós não fizermos a nossa parte, o Santos não vai decolar nunca, porque hoje, se tem um dirigente sério tentando pagar as contas, a gente precisa ajudar o dirigente nessa hora. E só o meu 160 a cada 6 meses não vai adiantar muito. Sabe? A gente precisa ampliar. São 8 milhões. 20 mil põe dinheiro. É ridículo. Desculpa, é uma vergonha. É pior do que ter 5 mil no estádio todo jogo. E hoje tem instrumento que prova que a torcida do Santos no Brasil só não é maior, óbvio, do que a do Flamengo, a do Corinthians, a do São Paulo e a do Palmeiras. E não adianta me olhar torto não, seu vascaíno aí do outro lado. Se você entrar no canal do YouTube do Atlético Mineiro, você vai ver lá o número de inscritos. A Santos TV tem o dobro de inscritos no canal do YouTube. Você tem métricas de redes sociais. Claro que você tem um ou outro que é torcedor de time de fora do Brasil, jornalista que é inscrito ou acompanha para ver o noticiário e tal, mas é um percentual muito pequeno. Então o Santos tem que capitalizar isso.
E a torcida tem que tomar vergonha na cara. Parar de reclamar o tempo todo e pôr lá um dinheirinho por mês, R$27, sabe? O cara não gasta isso no cinema, não gasta isso com cerveja, pelo amor de Deus. Reclamar que é bom, reclamar todo mundo reclama. Ajudar que é bom nada. Enfim, eu sei que os caras ficam com maior raiva de mim nessa hora quando eu falo essas coisas, sabia? Os caras se desinscrevem do canal, me bloqueia, para de seguir no Twitter, mas eu já falei, eu não estou preocupado em ser famoso, não estou preocupado em ganhar clique, não estou preocupado. A minha preocupação é que o Santos seja forte, que ele ganhe campeonato, que ele ganhe jogos, ganhe campeonatos. Se para isso eu precisar ser antipático com alguns, eu vou ser. Quem quiser, quem gostar do que eu falo, beleza. Se não gostar, meu filho, não posso fazer nada. Não sou padeiro, não faço média com torcedor, tá certo? Quero o bem de todos. Ô Vitor, meio-dia 24, vamos lá. Santos e Cuiabá, você que é o homem que esmiuça aí os detalhes. O Santos não ganha de ninguém fora de casa. Vai ganhar do... ganha do Chapecoense. Do Cianorte... Do São Lourenço. São Lourenço, Cianorte, acho que só, né? E a Chapecoense. E a Chapecoense, 3 jogos fora de casa no ano. É complicado, né? O Cuiabá ganhou do Palmeiras. O Santos consegue ganhar do Cuiabá, Vitor? Tá, cada jogo é um jogo, né? Mas é difícil apostar numa vitória do Santos com esse retrospecto fora de casa na temporada. Mas ao mesmo tempo, vamos ver. Agora é a real do Diniz, né? O Diniz pediu tempo, teve esse tempo. Agora vamos ver. E eu vou ser bem sincero, apesar de ainda não gosto do trabalho do Diniz, como eu já não gostei, eu tinha minhas restrições, eu sempre falei aqui, eu acho que o trabalho dele, sistema defensivo é muito ruim. E aí, para piorar, ele não tem um trabalho ofensivo que seja agudo, né? Fica com aquela posse de bola, mas que não cria. Você fica tocando bola de lado e não tem nenhuma infiltração, nenhuma é modo de dizer, né? Mas poucas infiltrações, poucos chutes de fora da área, poucas jogadas que você envolva a defesa do adversário, e fica com aquela história de posse de bola. E aí, quando o adversário toma a bola, ataca com facilidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, no sábado. O pessoal fala, o Flamengo é muito melhor, mas se você via que era o Santos com a bola, errava alguma coisa, o Flamengo pegava a bola e já estava lá dentro da área. Entendeu a diferença? O Flamengo toca com a bola, ele era muito mais objetivo. E aí, lógico, aproveitando as falhas que o Santos tinha na saída de jogo. E assim, vamos ser sinceros, né? Se o resultado não for positivo no fim de semana, eu acho que o Santos, na partida de segunda-feira, procura um novo treinador. É a minha opinião. Não era que eu achava que tinha que esperar o Diniz até pelo menos no jogo de volta contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Para mim era o tempo ideal. Mesmo não gostando do trabalho dele, mesmo não gostando da forma dele jogar. Mas eu tenho que admitir que acho que vai ficar insustentável se não conseguir o resultado positivo contra o Cuiabá. Ô João, tem um pessoal mandando mensagem aqui perguntando das minhas férias, se eu vou fazer live, se eu vou participar. Não, sexta-feira eu não estou no Esporte por Esporte, tá bom? Já acertei lá com o Volney Lima. Não depende de onde eu estiver, se tiver internet eu faço um vídeo, live não vai dar não. Eu vou... E aliás, eu acho que eu vou gravar pré-jogo de Santos e Cuiabá no sábado de manhã, tá? E vou gravar o pós-jogo no domingo de manhã. Você já imagina, eu tô lá num lugar com os vizinhos diferentes que não me conhecem, o Santos perde, eu faço um vídeo daqueles que eu solto os cachorros, os caras vão chamar a polícia, vão achar que eu tô batendo em alguém tá me batendo, alguma coisa assim. Então eu vou deixar pro dia seguinte, tranquilo, tomar café, escutar os pássaros e tal, né, Felipe? Escutar os pássaros, tomar aquela água mineral e tal, aí eu gravo com vitória ou com derrota. Então eu já tô avisando antes aí, tá bom? O Eduardo Rebs, live eu vou fazer depois, tá? Meu computador fez a questão de pifar e ele já tá lá na Exatec Informática para ser arrumado e o Rafa já vai meter um upgrade nele lá. Aí quando eu voltar, daqui a uns dias eu vou fazer umas lives marotas aí, vamos ver, tá certo? Ô João, fala aí, vai, Santos e Cuiabá, você que é um jovem, tá aí preocupado com o futuro e tal,
Pô, o Santos, com todo respeito, o Cuiabá ganhou do Palmeiras, eu sei, o nível do futebol brasileiro é pífio, mas os caras estão lá embaixo na tabela. Se o Santos no lugar do Cuiabá vai ganhar de quem? Aí não tem jeito, aí tem que vir o Guardiola, o Dorival, quem mais? O Roger Machado, até o Carille os caras querem no Santos, qualquer um. Aí não vai dar mais pro Diniz seguir. Eu já falei, ele precisa tomar um passe essa semana para ver se ele fica mais tranquilo aí, ô João. Alex, se o Santos não ganhar do Cuiabá, para mim tem que ligar o sinal de alerta, né? A solução não pode ser outra, a não ser a demissão do técnico Fernando Diniz, porque o Santos hoje está em 11º, mas na verdade está em 12º, porque o Fluminense joga com o Juventude, o Fluminense se ganhar passa o Santos, se o Juventude ganhar o Juventude passa o Santos, caso de empate o Fluminense passa o Santos no saldo de gols. Ou seja, o Santos perder para o Cuiabá vai ligar o sinal de alerta para o rebaixamento, né? O Santos precisa vencer Cuiabá, o Santos precisa vencer o Bahia dentro de casa, o Santos precisa vencer esses clubes que estão brigando ali com o Santos para não ter perigo de, nas 10 últimas rodadas, o Santos estar ali em 14º, 15º, a 3, 4 pontos da zona de rebaixamento, porque faltando 10 rodadas, a 3, 4 pontos da zona de rebaixamento, perde 2, 3 jogos, para recuperar é complicado, e geralmente quando o time grande chega nessa situação nas últimas rodadas é difícil de sair. Muito bem, olha, tem muita mensagem aqui do pessoal. O Jorge Santi, Alex, vendo o Diniz na beira do campo, um tresloucado, um bando de caras sem saber o que fazer, e como assistir a um funeral, passando, muita tristeza com esses resultados, muito depressivo. A gente não está se divertindo vendo o Santos jogar, né? Isso é um troço realmente que chateia, né? Sabe, de vez em quando perder, acontece, né? Jogar mal, acontece. Mas, pô, a gente quer ver o time ganhar, dar um showzinho de vez em quando, né? Ter alegria. O pessoal me reclamava do São Paulo, mas foi a última vez que a gente se divertiu. Porque mesmo com o Cuca, o Santos ganhava, mas era aquele sofrimento, né? Com o São Paulo a gente ria, né? A gente achava engraçado e tal. Eu lembro de 2 vitórias só do Santos no ano que realmente deixou o torcedor feliz, que foi contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores e contra o São Lourenço, né? O jogo lá da pré-Libertadores, o Santos colocou 3-1 no São Lourenço fora de casa e isso animou os torcedores. De resto, é uma temporada assim muito difícil que se pegar os jogos 2021, que jogo você lembra? Só um. Não quero lembrar esse ano, porque realmente está difícil de ver o Santos jogar e de torcer, né? Torcer é que o Santos sempre torce, mas com esse time tá difícil ter esperança. Aliás, eu sempre falo um negócio aqui, a gente está caminhando para o final do programa. Hoje eu estou de férias já à tarde, a gente pode ir até 1h30 aqui, não tem problema. Olha o cara do Felipe, tô brincando. O Vitor também tem as coisas do curioso para fazer, o João também. O meu filho, o João, o produtor do Canal 10, ele acabou de fazer 16 anos. Eu já contei essa história algumas vezes. Ele chegou a jogar futsal no Tumiaru quando ele era bem pequenininho. E era no tempo do Neymar no Santos. Tinha 20 moleques jogando futsal com ele no Tumiaru. 16 com a camisa do Santos, ele inclusive. Tinha outros 4. Um com a camisa do Corinthians, um com uma camisa do São Paulo, um com a camisa do Barcelona e um com a camisa do Real Madrid. Não tinha a camisa do Palmeiras. Eu me lembro de olhar para aquilo e ficar abismado. Claro, crianças às vezes que não tinham condição de ter uma camisa oficial, com uma camisa pirata e tal. Hoje, eu vejo alguns depoimentos, por exemplo, você vê em alguns lugares onde as crianças se concentram no esporte ou numa sala de aula, alguém fala assim, para que time você torce numa classe? Em São Paulo, não tem torcedor do Santos. Então, assim, o que o Santos arrecadou, amealhou, melhor dizendo, de torcedor com a geração Diego e Robinho e com a geração do Neymar e do Ganso, por exemplo, o João, meu filho, ele tem 16 anos, ele pode ser entrevistado pelo Ibope, por exemplo, agora, porque menor de 16 anos não fala, não pode ser pesquisado. Então hoje ele pode ser pesquisado, aqui o Boc News também faz pesquisa, não é esse o critério, Felipe Rei? Menor de 16 anos não entra na pesquisa. Então ele já pode, se alguém for, qual time você torce? Santos, né? A gente está correndo o risco de ter uma geração que nós forjamos com 2 equipes espetaculares, começar a tratar o Santos como algo que ele vai tratar como quando você vai no cinema, entendeu? Eu torço pro Santos, mas eu não vejo o jogo, eu não escuto no rádio, eu não assisto o programa, eu não consumo, eu não compro camisa. Com meu filho é diferente, porque lá em casa vocês sabem como a banda toca, né? Mas eu fico pensando com o filho dos outros, porque é só sofrimento, é só paulada.
Você vê o teu filho sofrer por causa da final da Copa do Brasil, a final do Campeonato da Libertadores, e você não vê vitória. Eu me lembro de quando eu vi o Santos ser campeão em 84 e depois não vi mais durante um tempão. Você põe a cabeça no travesseiro, você fica imaginando quando é que o Santos vai ganhar de novo. Aí você chega nesse ponto, você vai perder um legado de times campeões. Ou o Santos se apruma financeiramente, administrativamente e depois dentro do campo, ou nós vamos jogar fora tudo isso. Fala, João. Eu tenho exemplo lá de casa, né? Meu irmão de 12 anos, que ele viu o Santos, ainda viu um pouquinho, não viu tanto o Neymar, que ele não se lembra muito, mas ele pegou aquela geração vice-campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulista 2015, 2016, então ele torce pro Santos, né? O único time dele. Só que o de 5 anos, ele fala assim, eu torço pro Santos, mas eu posso torcer pro Flamengo? Agora não, o Flamengo ganhou o Santos, ele ficou com um raio lá, né? Mas ele fala assim, eu gosto muito do Gabriel, eu gosto muito do Bruno Henrique. Por que eles saíram do Santos? O meu jogador preferido é o Gabigol. Então ele fala assim, você pode comprar até uma camisa do Flamengo pra mim? Aí é pra você ver se o meu irmão ele é um dos casos que acontecem não só na região, mas em todo o estado de São Paulo, né? Não só pro Santos, com o Corinthians também, as pessoas virando, torcendo pro outro time. Muito bem. Olha, eu preciso fechar. O Bruno Paulo, eu agradeço as mensagens de todo mundo aqui, o Cleiton Matos, o Wesley Ortega, o Construa Incorpore aqui, o Francisco Ribeiro. Não vou conseguir, mas só do Bruno Paulo, que fala aqui, Alex, o ideal seria o Santos fazer a arena em São Paulo, pois o Santos tem muitos torcedores aqui na capital. Bruno, vamos lá. Eu não sou bairrista. Eu acho que o Santos jamais pode virar as costas para o seu torcedor em São Paulo. Eu acho que o Santos tinha que jogar muito em São Paulo, no estádio que tiver à disposição. Mas o dia que o Santos fizer um estádio em São Paulo e não tiver mais em Santos, ele não é mais o Santos. O Santos é aquela árvore que tem uma raiz forte e que é gigante e cujos galhos se estendem rumo ao horizonte e ao infinito. Essa é a ideia do Santos, a raiz do Santos é aqui. Isso não impede que o Santos jogue em outros lugares, no norte do Paraná, no interior de São Paulo. Eu sou absolutamente defensor disso. Então, eu não concordo que o Santos tenha um estádio em São Paulo. O Santos tem que ter um estádio em Santos, na capacidade que for, na Vila Belmiro ou em outro lugar. Hoje é a Vila, poderia ser outro lugar. Porque você romper a história do clube, né? O Santos é o time da cidade de Santos que tem a sua extensão além das suas fronteiras. Agora tem o detalhe burocrático da história. Como é que o Santos constrói um estádio em São Paulo se o Santos não tem um terreno em São Paulo? Você acha que um terreno para construir um estádio custa quanto? Hoje, o projeto da W Torre custa em torno de 250 milhões de reais. Mas o Santos tem o terreno. Se tiver que arrumar um terreno, você pode acrescentar mais 100 milhões nessa brincadeira. O Santos tem 100 milhões para comprar um terreno? Hoje não tem, vai ter que pagar a prestação. Ou então a W Torre vai ter que pegar ela e pagar o terreno. E aí, ao invés de você entregar o estádio por 20 anos ou 30 para a W Torre, você entrega por 50 para ela administrar. Simples assim. Então, eu acho que hoje, se você fizer um bom trabalho na Vila e você criar condições do torcedor de São Paulo, de outras cidades virem aqui assistir o jogo, é possível que seja feito. Agora, tirar o Santos de Santos, desculpa, eu não concordo de forma alguma. Tá certo? Senhores, 12h37, vamos nessa. Vitor, obrigado pela presença, um abraço. Semana que vem tem feriado, o senhor tá de folga. Volta só lá depois do dia 13, tá certo? Aproveite aí com moderação, tá certo, Vitor? Folga entre aspas, né? Porque folga daqui, porque tem rodada da segunda divisão. Aliás, hoje tem rodada da segunda divisão paulista, como não tem time da Baixada, a gente não dá destaque, mas amanhã, 3 horas, o feminino do Santos enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. E aí eu vou falar uma coisa que vai até de acordo com o que o Alex está falando. Santos e Palmeiras, 15 horas, Mano do Santos. Sabe onde vai ser o jogo? São Bernardo, 1º de maio, com a Vila Belmiro com 2 semanas sem jogo. Pra quê? Você vai fazer o time viajar, é perto, mas vai ter que gastar. O alojamento das meninas das sereias da Vila é na Vila Belmiro, é no estádio. Tá? Vai fazer elas viajarem, vai fazer o Palmeiras encurtar a viagem do time deles, não vai fazer eles descerem a serra, né, que bem ou mal é sempre complicadinho. Olha é complicado, viu? Não, para não dizer outra coisa. Então, bola fora
departamento de futebol feminino do Santos, da diretoria do Santos, que provavelmente o futebol profissional deve ter falado para não ceder a Vila Belmiro, mesmo com essas... Porque o último jogo do Santos na Vila Belmiro foi sábado, né? E o próximo só vai ser só no outro final de semana, contra o Bahia. Então, fica aí o meu destaque negativo aí para a diretoria do Santos, que vai ter que fazer o feminino jogar em São Bernardo, como poderia jogar na Vila Belmiro tranquilamente. Então, um abraço a todos e até a próxima. Muito bem colocado, Vitor. Parabéns, é isso aí mesmo, né? Não faz o menor sentido. Aliás, eu estou esperando até o dia em que nós vamos perdão, ter o estádio do Guarujá. Lembram que foi arrumado para a Copa do Mundo? E o estádio do Guarujá, um dia aquele estádio vai ser colocado à disposição. E por que não o Santos tem uma parceria para jogar lá? Com o futebol feminino, com a base, enfim. João, um abraço. Até a próxima, valeu. Seu destaque final. Obrigado, Alex. Meu destaque final vai para as Paralimpíadas. O Brasil alcançou a marca de medalhas de ouro que já tinha conquistado em 2016, né? O Brasil tinha conquistado 14 medalhas de ouro em 2016, alcançou 15 medalhas de ouro, faltam 4 dias ainda para os Jogos Paralímpicos terminarem. E o Brasil ainda tem possibilidades de alcançar o recorde de medalhas de ouro, que é de Londres em 2012, quando o Brasil teve 21 medalhas de ouro. Lembrando que o Brasil está em 7º colocado no quadro de medalhas e pode sonhar sim com o top 5, né? Em quinto colocado está a Holanda. Muito bem lembrado também, João. Obrigado pela participação, abraço, até a próxima. Olha, o Cadu Santos lembrou um outro detalhe importante aqui. A W Torre não vai ter 2 estádios na mesma cidade. Ela tem uma programação de shows, né? Tem coisa que acontece em São Paulo e tem show que pode acontecer aqui, né? Como a gente fala, quando tudo estiver bem, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, a população da Baixada Santista triplica. Vem gente de São Paulo para cá, então você faz show aqui, em vez de fazer lá, né? Simples assim. Alguém falou aqui também que acho que o Santos está fazendo uma manutenção nesse período, no gramado. Próximo programa aqui, sexta-feira, o Tony vai estar com vocês, eu estarei de férias e eu volto só na outra sexta-feira, tá bom? E lá no Canal 10 a gente dá uma aparecida de vez em quando. Tá certo, meus caros? Vocês vão se ver livre do meu mau humor por uns dias, tá bom? Meus caros, vamos fechando o programa de hoje, tá certo? Agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, a todos vocês que acompanharam o programa. Repito, sexta-feira o Tony Vasconcelos está por aqui com o Vanderlei Correia, com o Leandro Maia. Aliás, eu estou no Vanderlei hoje 7 horas, eu prometi para ele que ia fazer uma participação com ele lá no canal dele, então hoje às 7 eu estou com o Vanderlei por lá, e aí depois eu vou dar aquela sumida de leve, tá certo? Aí volto pós-feriado, tá certo, meus caros? É isso. Então, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, cuidem-se, até a volta. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.